Pero qué lindo, che, qué saudade. Y qué rico que debe estar este mate. Vamos a ver. É outra coisa. Entre mates começando, chegando na tua casa, na casa dos teus amigos, na casa da tua família, todos aqui juntos, para mais um programa bem especial, com alguém muito especial que faz algum tempo apareceu na minha vida e me deu muitas e muitas alegrias que sigue me dando até hoje. Eu estou falando de um grande instrumentista que tem o Rio Grande do Sul, o Joaquim Velho. Boa noite. Boa noite, Raul. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Na hora que o programa sair ali para ti, aí nós estamos. Mas Entre Mates foi criado, Joaquim, para os artistas do Rio Grande do Sul contar a sua história além dos palcos. Porque a vida artística não é só o palco, são os bastidores, e dentro desses bastidores está inserida o dia a dia da gente, o dia a dia de cada um. E essa é a proposta de Entre Mates, o artista se apresentar como também o cidadão, o ser humano que vai por trás de toda essa arte maravilhosa que vem fazendo. E aí que eu te pergunto, como começou a trajetória do Joaquim? Porque o Joaquim saiu de aqui pequeno para o Paraná, né? Sim. Mas me conta um pouquinho de onde que o Joaquim é e um pouquinho dessa história no Paraná, com teu pai, com tua mãe, enfim. Me conta um pouquinho disso aí, que eu estou muito curioso. Eu fui muito cedo para a cidade de Curitiba. Tenho sangue gaúcho, meu pai era de Santa Rosa, minha mãe de Caxias do Sul. E criado dentro do CTG 20 de Setembro, uma casa no qual meu pai foi sócio fundador, o primeiro CTG fora do Rio Grande do Sul. E sempre no meio da tradição, né? Sempre muito envolvido com rodeios, com CTG. E comecei a tocar gaita muito novo. Depois tive acho que um período escolar ali, eu parei de estudar, eu não me lembro direito. E voltei a estudar um tempo depois, participar de rodeios, participei de invernada de CTG. É um ambiente muito saudável para a gente se criar, né? E um dia, quando eu, perto ali tinha 16 para 17 anos ali, quando meu pai faleceu, eu botei minha gaita nas costas e saí rodar pelo mundo. Fui parar uma época em São Paulo, fui uma época para Foz do Iguaçu, depois vim parar aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu posso dizer que se inicia a carreira do Joaquim, né? Porque até então eu era um menino com uma gaita e um sonho. E depois de um tempo a gente vê que o sonho se torna profissão, né? A gente vai atrás dos caminhos que a arte escolhe pra gente, né? A gente acaba não escolhendo a arte, né? Então, eu acho que esse divisor de águas do falecimento do meu pai foi uma coisa bem decisiva para eu poder tirar a raiz do pago, criar asa e me mudar. E aí vim parar aqui no Rio Grande do Sul. E teu pai gostava dessa ideia de tu ser gaiteiro, né? Sim, eu fui criado com 3 acordeões em casa. O pai tinha 2 toda esquina e dentro do coelho grande e uma gaita de botão. Eu comecei tocando gaita pianata, nunca me adaptei a usar o dedão, né? Ela é um instrumento que exige que tu use os 5 dedos. E a gaita de botão me encantava porque eu olhava os vinis do Renato Borghetti e do Gilberto Monteiro. Tinha o Pratiguria autografado, inclusive. E eu olhava que ele estava com uma gaita de botão. E eu comecei a imaginar como seria tirar som daquele instrumento. E uma coisa que eu comecei com uma postura errada no acordeão é porque eu olhava o Montiel tocar com o acordeão para frente com a alça aqui, né? Depois eu aprendi que se usa nos ombros. E então eu criança, eu botava as capas dos álbuns no chão
e tentava tirar as músicas do ouvido. Então me criei praticamente autodidata. Fiz algumas aulas, né? Sim, fiz algumas aulas com bons professores dentro do Rio Grande do Sul. Estudei com Diego Bilia, que foi neto do tio Bilia, neto do tio Bilia, um grande músico hoje em dia. E me formei no Conservatório de Acordeon, que tinha, no Conservatório de MPB de Curitiba, que tinha uma coisa de acordeon na época, uma cadeira de acordeon. E depois me larguei pelo mundo aí, achando que tocava. Mas tu estava bem lá, porque Curitiba, eu já tive a honra de tocar no Ópera do Arame, conhecer vários CTGs lá, para citar dois, o 20 de setembro não dá para deixar de citar, o Santa Mônica, tá? Entre outros tantos. E Curitiba tem uma coisa diferenciada do resto de muitas partes do Brasil. Curitiba respira arte. Sim, com certeza. E lá, muitas vezes falavam para mim que o que desse certo em Curitiba dava certo no resto do Brasil. Sim. E muitas coisas aconteceram que deram certo, se destacaram em Curitiba e foram para o Brasil todo. Sim, sim. É bem por aí. E de aí, tá boa a história, me conta mais. Aí eu cheguei no Rio Grande do Sul. Houve até vou abrir um parênteses no meio, porque a minha saída do Paraná foi de uma briga grande que eu tive com a minha mãe. E não acredito. Acabei saindo. Tu lembra da baixinha? Com a Marlene? Ah, a dona baixinha era brava. Olha, até eu vou te mostrar uma coisa aqui. Eu tenho aqui. Nossa Senhora Aparecida. Onde que tá? Tá aqui? Sim, ela de trouxe. Onde que ela veio? Trouxe lá de Aparecida. Lá de Aparecida. Tu ainda tem. Sim, ela não sai de perto de mim. Dona Marlene era uma indiazinha com fogo nas ventas, né? E eu puxei a personalidade dela, então ela vinha de ponta, eu ia de ponta também. E acabou acontecendo que eu botei a gaita num ônibus e me vim embora pro Rio Grande do Sul. E aí um dia eu tava há pouco tempo aqui e eu tava num bar chamado Pateta, que tinha em Esteio. E lá entrou um castelhano. Com quem que tu tava tocando lá? Eu tô tocando sozinho. Que bárbaro. E aí entrou um castelhano lá, sem fundamento. E magrinho, cabeludo. Eu era magrinho e cabeludo, mas o castelhano já tinha cabelo branco e uma barriga grande. Cabeludo de verdade. Sim, cabelo pela cintura. Eu tinha uma promessa que eu tava com os cabelos pela cintura. E aí tu me conheceu e eu tive a oportunidade de te conhecer. E tem uma coisa curiosa, que essa pessoa aí, seu Raul Quiroga, ele me olhou, me convidou pra tocar e falou assim... E daí eu vim aqui na casa do Raul e ele diz assim: tá bem, semana que vem vamos para Montevidéu. E aí eu pensei, mas é mentiroso esse castelhano, né? A gente sabe que cavalo tubiano e castelhano só dá bom por engano, né? E aí eu digo, tá bem. Daí no outro dia ele me mandou o repertório e eu lembro que tu me deu um CD de Tchamamés pra eu dar uma ouvida. Sim. Tu foi um dos meus grandes influenciadores. O pior de tudo, que tinha uma obra do meu irmão Eduardo Quesquerian, a história de Dionísio. Exatamente. E Marina. Dionísio e Marina, que é uma história muito linda que um dia no Entremate nós vamos contar aqui, porque é uma história verídica, de verdade. E eu tinha que apresentar essa obra lá. E tu me mandou. E ainda peguei e falei, esta aqui tem que estar, te vira. E foi assim. E tu falou, não se apequenou, digo, pode deixar. E tu subiu naquele palco que tinha umas 5.000 pessoas. E o cenário Citarroça, nunca vamos esquecer. Montevidéu na Crioche. Aplaudido de pé. E essas são coisas que... São duas coisas que me marcaram lá em Montevidéu. Primeiro tu foi com uma gaita pequenina, a Menguinho. Que foi que tu tocou Dionísio e Marina. Perdão. Depois tu foi com a poderosa cromática. Sim. Que foi quando tu tocou junto comigo Alfonsina e Elmar. Alfonsina. E a tua filha dançando. A Viviana fez a cênica. Foi
Foi um momento... aplaudido. Marcelo Pimentel junto. Sim, exatamente. Foi um momento muito, muito importante, sim. E te conheceu, isso eu falo abertamente, assim, que te conhecer foi um divisor de águas na minha carreira, assim. Eu acredito que foi quando começou o Joaquim Velho mesmo. Tem até uma coisa curiosa, porque eu tenho um sobrenome em alemão que eu não consigo pronunciar. E eu tava num festival, Hüller, e eu tava num festival em Candiota, em Canto Moleque, e a Shanna Miller tava anunciando e ela falou assim, tu não tem um sobrenome, não tem mais algum sobrenome que pra eu te anunciar que seja mais fácil de pronunciar? E eu falei, minha mãe se chama Marlene Gomes Velho, e por consequência meu sobrenome é Velho também. E daí ela falou assim, Joaquim Velho é interessante. E ali ficou, né? E te conhecer foi um divisor muito grande na minha carreira. Subir no escenário Citarroça, a Criolla de Montevidéu, eu acho que é um dos maiores eventos culturais do nosso segmento. Sim. No mundo, né? E eu tive no palco de uma pessoa que eu ouvi discos, e eu lembro que eu tinha um disco que ele tava com um cigarro coronado na boca, eu tinha um vinil assim, e eu ouvi o Quarteto Citarroça, então, e o Alfredo Citarroça, e tá naquele palco pela primeira vez, logo depois que cheguei no Rio Grande do Sul contigo, pra mim foi uma grande honra, assim. Já cheguei de viagem internacional, né? Então eu acho que eu comecei com o pé direito a carreira. Eu acho que a gente começou a trocar ideias, eu com um pouco mais de idade, um pouco mais de estrada, de caminho, comecei a te mostrar alguns caminhos que eu achava que eram bons, que talvez tu gostasses de seguir, e muitos deles tu olhou, avaliou e aceitou, e isso aí eu acho que começou a abrir muita porta, porque eu me lembro que teve num momento, eu tinha 2 gaiteiros de botoneira, menguines brancas, e eu estava numa música, um show na Yanuba, e o que eu faço com estas 2 criaturas? Aí eu vou botar os 2. Foi aquele auê que eu botei 2 gaitas no parque, e as 2 iguais ainda. Eu tenho foto disso aí. Uhum. E o meu lema, meu pensamento sempre foi assim: ninguém fica para trás. Ou seja, eu não tinha nem titular nem esterpe. Por vezes tocava um, por vezes tocava outro, conforme os compromissos de cada um. Sim, com certeza. Tu por um lado e o Diego Machado por outro. E chegou esse dia que nenhum dos 2 tinha compromissos. E aí, como que eu faço para não deixar nenhum deles para trás? E foi o que aconteceu. Olha, eu acho que está chegando algo meio... outro compromisso primeiro. Mas que coisa! Nossa! Será que não tem um garfinho aí? Mas que coisa! Desse jeito eu não vou embora daqui. Do que tem não falta nada aqui, hein? Aí... os 2 foram seguindo seus caminhos, e essa é uma coisa que muito me alegrou, me fez feliz, porque cada um tem, hoje em dia, cada um tem sua carreira. Não é grande coisa do que eu consegui passar para vocês musicalmente no projeto Americanto, mas era um projeto de formação de vida, de saber andar nos corredores, se formar e ser querido por todo mundo. Na verdade, Quiroga, a tua colaboração ela é maior do que tu pensa, porque tu não deu só uma oportunidade pra gente. Tu nos guiou por um caminho ao qual a gente é muito grato. Não fui só eu, não foi só o Diego, não foram só os guris. Não. Mas tu teve mais papéis importantes pra minha pessoa, como me mostrar muito da raiz do chamamé, que eu já conhecia, mas nunca tinha me aprofundado. Se hoje eu tenho um estúdio de gravação, é porque eu comecei gravando contigo. Eu lembro quando a gente revezava a gravação, que tu entrava, gravava os violões, depois eu ia para dentro do aquário e gravava
o acordeon, depois eu saía e captava a tua voz, muito de produção, de arranjos. Eu sempre gostei da tua eleição pelos violões, né? Por essa questão de arranjar com quarteto de cordas, que é da tua origem. O Te Amigo foi uma das tuas primeiras produções, né? Foi. Te Amigo foi, eu acho que o quarto ou quinto álbum que eu produzi, mas foi uma experiência muito interessante. Eu ainda tenho o livro com ele todo cifrado, Te Amigo. Legal. Então foi uma experiência muito interessante, assim, tanto com produção musical, quanto por trilhar tanto o caminho do estúdio, quanto o caminho do acordeon, assim. E eu acho que eu nunca vou ter palavras para agradecer a porta que tu abriu. Porque eu aprendi muito com vocês. Mas não é qualquer um que tem a coragem de abrir porta para gente nova. Sabe uma coisa muito grande que eu aprendi com vocês? A ter paciência. Porque apesar de eu ser muito resmungão, muito. Fui, tá? E quando vocês se saíam meio que da linha da raia, eu ficava meio louco. Tá? E eu xingava mesmo. E eu não fico com vergonha de dizer. Até hoje, mas hoje a gente vem se vingando. Porque a dona Marta estava sempre pronta com um chinelo daqueles de borracha, prontinha para me dar pelo lombo. E estou aqui, não morri. E eu, às vezes, ficava bem louco com vocês, porque eu precisava que vocês entendessem a mágica do caminho. Mas não é só o ficar bravo e a falta de paciência. Eu acredito que faça parte também tem muita coisa que a gente não aprende do modo fácil, né? A gente tem que ter uns calorão, assim. Eu lembro que logo depois desse primeiro show nós tivemos um show no Caricho. E depois gravamos o DVD junto no Boitatá, então foi bastante coisa que... a experiência de palco é só o palco que te passa, né? Não adianta o quanto tu explicasse para nós se nós não sentisse o palco, como ele funciona, como o caminho funciona. Então eu acho que as oportunidades que foram tanto para mim, quanto pro Diego Machado, quanto pro Babiton, pro Leonardo... Cadê o Leonardo? Leonardo Antunes. Venha para não fazer nada aqui, Leonardo. Diga. Vem cá um pouquinho. Na frente das câmeras? Pode ser aqui. Não, hoje tu tá liberado. Tá? O Leonardo aparece aqui. Te mostra aí. O Leonardo é mais um que estava naquele DVD. É o culpado de Entre Mates estar por aqui. Porque eu não estava nem um pouquinho afim, tá? Porque eu ainda não me recuperei de gente. Eu não posso mentir disso aí. Eu sigo, quando vem muitos temporais, eu fico pensando que tudo vai ficar alagado de novo, tá? Mas são coisas que acontecem que a gente vai passando por cima, tá? E o Leonardo e o Vinícius foi o arquiteto desse galpão. E é um galpão, tá? Não. É galpão para ninguém botar defeito. Muito obrigado. Tá? E eu quero só me intrometendo um pouco, o galpão também veio para te... ter o teu canto, né? Porque tantas coisas tu passou aqui, né? Não foi só a enchente em si que alagou, né? A gente lembra da... É muita coisa. Eu me lembro quando eu saí, eu estava falando, mas o Louro tá aí ainda. Sim, o Louro foi o primeiro a subir no barquinho. Não, e assim, o dia foi bem desesperador, né? Falando rapidinho. O Joca tava no Chile, né? E o Joca me ligou, cara... Vai no Raul que a coisa vai ser feia. Eu cheguei aqui, a água não tinha chegado ainda, mas não saiu, né? Não tiramos ele dentro na hora. Eu passei 2 noites em claro por causa de ser porcaria desse castelhano aí. Sangue charrua não é bem assim. Eu tava a 4.000 quilômetros daqui. Eu lembro que no dia eu tava a menos 17 graus e eu imaginava como o Raul tava sentindo, né? Sabe que eu estava com uma mangueira daquelas de mergulhadores, já meia pronta, e eu, se a coisa ficar feia, se ninguém vier, vou sair nadando com a mangueirinha assim pra cima. Mas não foi... E assim, e a coisa a gente tem que falar, né, que como ele saiu, apesar de toda a destruição, tudo que perdeu, saiu bem, dando risada. E eu te falei, Joca, ele tá gritando que ele é um libertador. Sobrevivente, o sobrevivente. Mas assim, não foi fácil. O William tava junto, o William tá ali também, tá assando a carne, tava junto, o Babiton, os guris. Eu, nos piores momentos da minha vida,
eu nunca fiquei chorando. Sempre foi com um sorriso, uma piada, um extra, porque são coisas que tem que acontecer e a gente não consegue fugir. E é assim que são as coisas. É assim que funciona. Mas me conta mais uma coisinha. Dentro... Obrigado. Dentro de tanta coisa que tu já tem feito, não tocaste só com Raul Quiroga. Foste tocar com o outro exímio intérprete, compositor, que foi quando tu veio, o fulaninho de tal me convidou para ir tocar junto com ele, o que tu achas? Eu falei a mesma coisa para ti que eu falei para o Diego, quando o Nilton Ferreira foi convidar ele. Vai agora que ele está em uma mídia, está exposto mais que eu, e é o teu grande momento para tu fazer e afirmar teu nome. Sim, foi muito, muito importante assim, esse passo, né? Eu comecei a trabalhar com o Jairo Lambari Fernandes, trabalhamos por 12 ou 13 anos juntos, não me lembro direito, assim, mas foi um passo importante na carreira, e principalmente os festivais, né? Os festivais foi uma coisa que sempre deram uma vitrine muito grande, sempre foram um passo muito importante para a cultura do Rio Grande do Sul, né? Hoje nós temos o maior acervo musical produzido na América Latina graças aos festivais que recebem 500, 800, 1.000 inscrições por cada final de semana. O Festival da Virada, 1.000 e poucas. Exatamente. Então, os festivais mesmo são uma ferramenta muito interessante de divulgação do trabalho para eu poder trabalhar com tantos intérpretes e dali sair tantos trabalhos bonitos. Trabalhei muito com o Robledo Martins, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Flávio Hansen agora defendeu uma música minha no final de semana, Supaz, então é muito interessante. Marcelinho assim. Caminha. Sim, Marcelo Caminha Filho. Ali também, os festivais, principalmente, eu gosto de realçar muito que me botaram... me abriram as portas para minha própria composição autoral, né? Então, os festivais, eles nos incentivam a gente a fazer a nossa própria arte, né? Fazer laboratório. Exatamente. Fazer laboratório e a gente se melhorar cada dia mais. Não digo que a gente vai ser o perfeito de tudo, não, mas melhorar naquilo que faz. Agora estava olhando os galinhos de prata ali e o arreio, a miniatura do arreio, estou me lembrando da Marlene. Me dá uma saudade dela de vez em quando. Bem legal. É bom ter saudade, coisa que faz muito bem para a saúde. Minha mãe foi uma grande incentivadora da minha carreira, né? Me ajudou a comprar meus acordeões e tudo, e te queria muito bem, né? Me lembro quando tu veio, foi sensacional. Quando tu veio e comentou comigo, trocou uma ideia, e o que tu acha? Estou meio a fim de passar para a cromática. E eu falei, na hora vai, não perde a viagem, porque não, isto aqui é assim sempre, quem manda aqui são elas. Falei, não perde a viagem porque é a tua grande oportunidade de dar um grande pulo. Sim. Musicalmente. E não deu outra, né? O acordeão cromático me abriu muitas possibilidades que a gaita de botão não me proporcionava para estudar, né? Estava precisando dessa liberdade. Sim. E quando tu começou a tocar a cromática, tu se libertou. Sim, o acordeão diatônico era um instrumento muito asmático. Exatamente. E eu nunca gostei do vício de fechar o acordeão com a baixaria. Eu sempre achei que fica agressivo aos ouvidos. E eu acho que a baixaria é para ser tocada e não para ser usada como uma ferramenta. Exatamente. Né? Tu já tinha visto um programa onde as cadelas são mais famosas que o apresentador? Então por aí as duas. Não, elas vão tomando conta, mas aqui todo mundo é dono de tudo. Aí estava pensando agora que dentro de tantos que tu tocou, hoje tu estás casado com uma grande intérprete e compositora, uma das mais afinadas que eu já conheci. Apesar que não é
somente uma cantora nativista, ela vai além, não que os cantores nativistas sejam pouquinho, mas ela vai a uma dificuldade maior, tá? Que é ser cantora lírica, cantar óperas. E essa guria que eu quero muito bem, admiro muito bem. E foi por aí que tu também despertou a curiosidade de compor para o lado feminino, né? Sim. Na verdade, a Kawane Klein foi uma pessoa que me surpreendeu muito. Eu falei esses dias em um outro programa do qual eu participei, com o tamanho da criatividade e o tamanho a maravilhosa energia que ela tem ao compor, assim, e a excelência que o lírico proporciona e que o estudo, principalmente da voz, proporcionam, tornam a música com um nível mais refinado, né? Muitos dos cantores que não têm estudo acabam indo pelo ouvido e cantando nas pontas dos acordes. E cantores com estudos cantam nos intervalos dos acordes. E apoiando na garganta e não no diafragma. Exatamente. Né? Então, como ela é mestra em canto lírico, ela aprende a usar todas as cavidades da face e todo o corpo num todo para cantar, né? Então, logo que eu conheci ela, foi através de uma composição, né? A gente estabeleceu um primeiro contato porque eu fui defender uma música dela num festival e logo depois já apareceu outra música e a gente foi se conhecendo um pouco mais, a gente foi desenvolvendo essa parte de trabalharmos juntos. Mulheres têm bastante resistência quando se trata de opinar num estúdio. Em cima da obra delas, a gente tem que ter um cuidado muito grande porque elas têm muito trauma de homem impondo o que tem que ser feito porque acha que tem mais estudo, sendo, né? Que tem hoje, e tá o exemplo aí, tá o exemplo com as patroas. Exatamente. Tá o exemplo, conheço todas elas, tá? Elas estão compondo muito e muito bem. Aliás, não é que estejam compondo, sempre comporam muito bem. Só que, não sei, parecia que a porta não se abria nunca, a brecha não se abria nunca, tá? Então parecia como que existia aquele falso machismo que só homem podia participar de festivais, eram poucas que quebravam as barreiras. Sim. Posso te falar, Fátima Jimenez, Aloma. Sim, tá? Que fez um show fantástico ontem. Foi demais. Foi um show extremamente técnico. Sim. Muito bem ensaiado. Olha, eu fiquei muito feliz de ver a Aloma cantando. Sim. Cantando para... E muito bem acompanhada. Né? Muito bem. A Aloma está com um trabalho impecável. Impecável, colocando aquela voz como se ela fosse uma menina. Sim. Tá? E porque, por mais que a gente queira, o corpo vai cansando. Sim. As cordas vocais natural, vão sim, tudo, o desgaste natural. Um processo natural. Exatamente. Da vida. E a Loma está cantando que parece que começou ontem. Mas tu sabe que eu tenho uma opinião que as pessoas, eu acho que não estão pensando por esse lado, né? Sempre houve espaço para mulheres, por mais que sejam limitados, mas sempre houveram menos mulheres musicistas do que homens, né? Isso está em toda a história. Né? Homens, vamos pegar pela história do próprio canto lírico, da ópera, né? Tu vê que a maioria do que era escrito musicalmente levava assinatura de homens, né? E não se pode falar de machismo no século XVI lá, sendo que mulheres também tinham formação e também. Só que hoje, não é que as mulheres estejam tendo mais espaço do que há 30 anos atrás, mas tem mais mídia e a mídia proporciona que elas cheguem mais longe também, né? Exatamente, porque eu vou te falar porque mulheres com excelência sempre foram muito longe. Nós temos hoje Liliana Cardoso, que é secretária de Cultura de Porto Alegre, que ela, com excelência, chegou no cargo ao qual ela ocupa hoje. Exatamente. Então, toda mulher que teve excelência ocupou um cargo, né? Assim como todo homem
a maioria dos homens de excelência ocuparam grandes cargos, tanto na música quanto em várias coisas. Mas a composição feminina sempre foi... Eu não sei se o homem teve mais criatividade por um tempo ou se teve mais voz por um tempo. Vou te falar uma coisa. São coisas que pouca gente sabe. Mas por trás das composições do Atahualpa Yupanqui, sabe quem estava? A esposa dele. Sim. Tá? Muitas e muitas composições da Atahualpa tinha o dedo Com da certeza. esposa dele. Tá? E essa é uma coisa que nem tu falou agora. A mídia não divulgava. Exatamente. Aí sim havia machismo, eu concordo, né? Era um machismo estrutural, né? Mas sim, eu acho que hoje, como a mídia proporciona uma divulgação de graça, né? Vamos dizer, através das redes sociais, uma mulher pode postar o seu trabalho, ela não é impedida por alguém que esteja regulando isso, proporcionou que as mulheres tenham mais, sejam mais vistas, né? E possam expressar melhor o seu trabalho através da sua excelência. Sim, tem que tirar o chapéu para a Shanna Miller. Com certeza. Quando ela foi duramente criticada, primeiro porque teve, acho que aconteceu a Copa do Mundo que aconteceu aqui, na FanFest, que ela no show dela puxou a bandeira do Brasil. Isso aí me incomoda demais. Me incomoda demais porque chega um momento que um puxa daqui, um puxa de lá, puxa daqui, puxa de lá, que tu não podes fazer nada, não podes te manifestar de nada, que tu podes ser criticado. Claro, que eu nem fu nem fa. Eu mesmo agora, pelas palavras que eu falei, posso ser criticado e realmente é uma coisa que não me importa, porque eu acho que o que eu venho apoiando o trabalho feminino hoje em dia é uma coisa que o meu trabalho fala por mim, né? Então... Tu se dá por conta que depois de tanto tempo, tá? A Annalise veio começar a se destacar há poucos anos atrás. E sempre foi uma pessoa com uma relevância sempre muito grande para a arte. Com uma relevância extrema. Sim. Tem mais outras. A esposa do Joca Martins, Juliana. A Juliana. A Suzane Paz, que sinceramente eu fiquei assim, com os buchá caídos do bolso quando ela tomou a frente e vamos ser vistas, vamos ser ouvidas e aí se juntaram umas quantas. A Su Paz, para mim, é a grande responsável por um movimento feminino acontecendo Sim. unido dentro do Rio Grande do Sul, né? A Su é uma compositora fantástica para mim. Eu tive a honra de produzir o primeiro trabalho dela e eu acredito que esse primeiro passo que ela teve, essa ideia que partiu dela, né, de se entender como compositora e a ajudar outras mulheres a encontrarem o seu lado de compositoras, é um movimento muito louvável, apoiado pela Shanna Miller, né? E enfim, todas as mulheres do Peitaço que eu... as mulheres do Peitaço. Que eu cumprimento no modo geral através desses nomes. Falo mais da Sul porque eu tenho uma proximidade, uma intimidade maior do que ela, né? Mas eu acho que é um movimento de todas, né? Inclusive a revelação de grandes intérpretes como a Maria Alice, que veio, isso aí que eu ia te veio falar chegando, agora. né? Tu quer ver alguém humilde, mas bota humilde, que ontem descobri que até flauta ela toca, porque ela se encarnou na flauta do techo. De repente, e o que é isso? Ora, a humildade que tem essa guria. Perdão. Saúde! Aqui acontece de toda. Tem um espirro daqueles que se escuta lá da fronteira com o Uruguai. A guria é uma das mais afinadas que eu já conheci nessa minha trajetória de 50 e poucos anos. Muito afinada. Canta em espanhol, canta em francês, que ela foi premiada o ano passado, acho que foi, tá?
Então, são poucos que fazem isso. E a dedicação à Charlize também. Sim. Essa é uma coisa... E a gente se sigue nombrando, não para mais. O que eu falei agora esses dias em um outro programa que eu participei. Eu sempre fui um grande incentivador da composição feminina. Eu tenho muitas músicas em parcerias. Eu tenho música em parceria com a Fernanda Lopes. Nós temos... Eu dei uma letra e ela musicou. A Charlize participou de todos os meus álbuns, produziu o primeiro álbum da Sul, produzi agora recentemente o álbum da Lara Rossato, um álbum maravilhoso, só de canções autorais dela. Produzi 2 álbuns da Kawane Klein no ano passado, o Plural e o Chamamé Interior. Inclusive, Kawane Klein foi a primeira mulher fora da Argentina a gravar um álbum 100% autoral de chamamés. Que legal. Do gênero chamamé. Então, a Kawane fez um marco histórico na música, no chamamé mundial, né? E isso é um passo importante porque revela tanto ela como compositora quanto o respeito por um gênero musical como o chamamé, né? E outra coisa, não sei, eu acho que, claro, tu como produtor, como músico, um bom músico, tu notou. Os guris, vamos falar dos guris, andam fazendo muita música com temas sempre parecidos. Sim, exatamente, penso da mesma forma. Claro, vai ter guris de repente vão ficar bravos comigo, mas eu venho de outra época, talvez. Andam cantando muito parecido. E as gurias estão dando um diferencial, estão dando um toque de refinação, tá? Para a composição e a interpretação, que, olha, ontem, estamos falando de ontem porque nós participamos do Festival da Virada, um dos festivais melhores, a execução do festival em si. Olha, tem que dar os parabéns para a Lúcia Caminha, foi fantástico, para a Pandorga Produções, para o Marquinhos Araújo, para o Cuca Pereira, para o Ministério da Cultura, para a Lei Rouanet e para a Petrobras, porque se não fosse por eles, exatamente, nós nem estávamos lá cantando. Principalmente pela lei que direciona exatamente. A verba que... Não é só verba para o resto do Brasil. As pessoas têm um preconceito muito grande. Eu vejo muita gente falando bobagem da Lei Rouanet, e a Lei Rouanet é o que mantém a arte viva, né? E ela oportuniza espaço para novos talentos e para manter a cultura viva. A cultura é a identidade de um povo, né? Tem muita gente que não entende isso. Exatamente. A Lei Rouanet, ela não é dinheiro do governo, né? É um imposto que uma empresa direcionaria para os bolsos dos cofres públicos. E em vez disso ela vai para apoiar a cultura e manter a voz do povo ativa, né? Então eu sou muito grato a esses festivais que têm essas leis de incentivo à cultura para a gente se manter vivo. A Europa tem essas mesmas leis funcionando lá plenamente e mantém uma cultura como a ópera, por exemplo, há 300 anos viva, né? E tem uma coisa, a Lei Rouanet, conforme, te permite fazer um grande projeto. Não fazer projetos capengas. Olha o que está chegando aqui para nós. Eu não acredito. Eu ia perguntar, gurizada, não tem um vinho? Projeto mas aqui vinho entre se vinos. brinda. Coisa boa que tu está por aqui. Salud, plata e gerva la mulata. Mas nós estamos aqui de papo vai, papo vem, papo vem, mas eu sei que tu tens muita coisinha escondida no meio dos botões desse acordeona. E como eu estou com muita saudade, eu queria com certeza escutar mais alguma coisinha. Antes de te fazer aquelas perguntinhas. Essa música que eu vou tocar se chama Primeiro Mate. O título dela, para mim, me desperta muita coisa. Eu acredito que um menino, quando se identifica homem, ou uma pessoa, quando se identifica adulta, principalmente o homem do sul do Brasil e também
vou ousar dizer o argentino e o uruguaio, eu acho que ele faz essa transição da juventude para começar a se conhecer como pessoa a partir de que faz seu primeiro mate sozinho. Olha, a gente nunca lembra quando a gente cevou o nosso primeiro mate, né? Eu guardei o videozinho que a Viviana me mandou do meu neto sorvendo, não, e fazendo barulho. Sim. Sorvendo, barulho. Mas eu acho que só tomar o primeiro mate quando tu é criança é uma coisa. Tu decidir cevar o teu primeiro mate, eu acho que é um diferencial muito grande, porque tu vai fazer uma cagada, mas tu vai tentar mesmo assim fazer o teu mate. Verdade. Eu acho que é um grande divisor de águas para um homem que toma uma decisão, né? E não interessa a idade, 10, 12 anos. Então, a simbologia do primeiro mate, tanto para quando a gente ceva o primeiro mate da manhã, também tem um significado, né? Tu sorver aquele primeiro mate, né? Exatamente. E assim como tu fazer o teu primeiro mate da infância e assim como a tradição que os teus pais te passam no primeiro mate que tu experimenta, né? Com certeza. Então eu vejo a música que ela é muito simples, tem uma pureza bem particular dela. Ela é uma... Eu pensei numa coisa tão simples quanto uma criança fazendo mate. Mas e o guri? Tem um ronco de mate no final da música. E o guri, quando não ganha o mate, que a Viviana não se coça para preparar o mate para ele, o guri reclama. Tá? Agora, só está faltando tu preparar aquela cuia vermelha que eu preparei para o guri, que tu ainda não cevaste o primeiro mate com ela. Então essa aqui já vai pro teu neto. Vamos lá. Então o quê? Ah, já errei, ó. Que coisa linda, Como faz tempo que eu não toco ela, tô meio enferrujada. Não, mas se tu sabes que como as coisas simples têm seu valor. Eu, por exemplo, eu nunca fui um compositor de complicar a minha vida compondo. Não, porque eu sempre fui simples. Sempre gostei de ir por esse lado simples, direto, que o povo pudesse entender. A arte tem que ser simples, né? Tá? Admiro um músico que toca para músicos. Sim. Admiro. Mas por vezes fica difícil o povo compreender. Eu acho que tem compositores que são virtuosos e eles conseguem manter uma linha musical viva. Tem outros que se preocupam com o povo e querem falar uma linguagem simples do povo. Sim. Né? E a arte tem que florescer, na minha opinião, simples como uma criança, né? Então, se tu fizer apenas coisas complicadas, a nossa arte não tem futuro, porque as crianças não vão conseguir executar, né? Então, se tu começa com dó, ré, mi, fá, 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 então tu já tá passando para ela uma iniciação, né? Tu não pode começar, acho que, numa coisa muito complicada, assim. Então, eu acho que é ter um cuidado com o próximo. A arte é um gesto de amor ao próximo, né? Então, eu acho que é interessante a gente... Exatamente. Mas, lamentavelmente, chegou a hora da verdade agora. Já falamos de tanta coisa boa, né? Relembramos momentos, matamos saudade. Isso faz bem para a saúde. Eu, olha, ontem estava com
23/11, depressão. Tava. E hoje, Tava só feio. pela tua presença, a presença dos guris aí, a minha pressão, tu viu? Eu vi. Medi 13/8. Tava pensando um guri. Eu estou registrando aqui porque a Lênia, minha esposa, me perguntou se era verdade o que estava falando. Não queria acreditar, né? Mas sim, tá, esses momentos aí parece que é um santo remédio para a gente. Mas a pergunta que faço para todos os parceiros são duas perguntas numa. O que tu fez no teu decorrer que tu achas que não deverias ter feito? Artisticamente? Ou na vida? O que tu quiser, na tua vida, artisticamente, enfim, fica à vontade. E fica à vontade para ficar em silêncio também, mas seja valente. E a segunda pergunta dentro dessa aí é o que tu não fez ainda que tu gostarias muito de fazer? São duas perguntas São duas muito perguntas. complexas. São complexas, mas não são tão difíceis, não. Se fosse a questão de um arrependimento de vida, teria sido ter brigado com a minha mãe tão jovem, assim, né? Eu passei 8 anos sem falar com ela. Eu tinha uma alma muito revoltosa. E então foi um período que não volta mais, né? Depois que a minha mãe faleceu, foi um tempo que eu gostaria de ter passado com ela. Mas eu me lembro muito bem o dia que a Marlene te deixou com um apartamento vazio e só com colchão. Ou seja, os trocos eram dados porque dois bicudos não se beijam. Exatamente. Né? Mas quando tiveram que estar mais juntos, vocês estiveram. Primeiro, quando ela queria muito te ajudar para tu dar aquele pulo artisticamente e musicalmente. Sim. Com tua primeira cromática. Sim. Me lembro muito bem disso aí, porque eu não deixei de saber, porque tu veio me confidenciar isso aí, que eu achava que de tu dar o pulo. Sim. E eu não perco a oportunidade de. Isso aí, ela soube ser muito, mas muito companheira. E depois, a recíproca foi que nos últimos tempos tu esteve mais perto que nunca. Sim. Ela. O câncer foi uma coisa muito violenta, assim, mas eu parcerei. Exatamente. Vocês foram grandes parceiros. Sim. Nas horas de alegrias e nas horas de não tanta alegria. Sim. Tá? Ainda parece que foi ontem que eu me lembro da Marlene se aprontando para ir no baileco do Orfeu. Mas ela ia direto. Ou seja, não se salvava nenhum dos bailes das coroas. Gostava de arrastar sambico. Exatamente. E namorar, né? Sim. Porque, a mãe era terrível. Era namoradeira, baixinha. Mas coisa boa. E que tu não fez ainda e tens muita vontade de fazer? Agora, é uma pergunta interessante também. Eu ainda não tive a oportunidade eu acredito, de apresentar o meu trabalho autoral inteiro, o meu show inteiro num teatro. Eu acho que seria uma experiência muito interessante, assim, eu me aperfeiçoar um pouco mais e mostrar para as pessoas a simplicidade de algumas composições, de coisas que eu senti, de coisas que eu experienciei e que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, mesmo sendo música instrumental, né? Eu acho que a música instrumental, ela é para ser sentida, né? Porque como não tem palavras, cada um tira a sua conclusão e encaixa a peça com a sua história, né? Esse primeiro tema que nós abrimos o programa se chama Aprendiz do Mundo, porque quando eu fui morar no Chile, quando eu viajei para a China, enfim, todas as andanças que eu fiz, da Festa Mundial do Chamamé em Correntes, as Criollas de Montevidéu, de todas elas eu trouxe um pouco de história e um pouco de aprendizado. Uhum. E eu sempre aprendi
contigo no palco, com o Javoski, que me ensinou muito acerca do chamamé. Eu acho que ele é um pesquisador e um expoente muito forte do chamamé dentro do Rio Grande do Sul. E aprendi muito sobre produção musical. Os chilenos me passaram muito sobre o calor do povo, né? Os argentinos com aquela idolatria pela própria cultura, né? É um país muito completo. Para mim, então, poder juntar esse conhecimento e mostrar para as pessoas um pouco do que eu aprendi, eu acho que é um sonho ainda a se realizar. Que seria tocar minha arte num teatro, mesmo que vazio. Não me importaria, mas eu acho que experienciar eu tocar a minha obra eu acho que no palco máximo da arte, né? Eu acho que um teatro é um altar para mim, assim, né? Então acho que seria uma experiência interessante. Mas tu tá muito novo ainda. E é um passo de cada vez. Sim. As coisas vão se apresentando na vida pra gente. E isso vai acontecer. Tu vê? Agora mesmo, por exemplo, agora já está quase fechando, mas a oportunidade de uma Aldir Blanc, que está acontecendo aqui em São Leopoldo, que tu poderias ter apresentado essas ânsias. Tá? Mas tudo é o seu momento, todo tem o seu momento de ser. Tá? E são coisas que vão acontecer porque tu faz por merecer. Tu estuda muito, que eu sei. Tá? Tu sempre foi nesse lado. Olha, ninguém pode falar que tu não te dedica e que tu não estuda. Acho que eu estudo algumas coisas até para mais, né? Tô quase fluente em alemão, então tá. Eu tenho as minhas loucuras acontecendo. Olha só. Tu se apresentou com uma minguine nas costas, onde às vezes, de vez em quando, tu tropeçava os dedos. Sim. Tá? Como agora? Exatamente pela postura que tu falou. Sim. Tá? Mas o autodidata é assim, vai aprendendo no caminho. Eu aprendi a me aceitar como autodidata. Hoje eu faço aula, né? Eu tenho um professor que é uma pessoa que eu respeito muito no instrumento. E para mim é um dos maiores acordeonistas que eu conheci. Mas a questão do se aceitar autodidata e ver que o que eu fiz da minha composição é parte da experiência que eu adquiri, né? Então tem que aceitar isso. Mas também temos mais, nós vamos além. Que nem falei, tu começou com uma menguine, passou para uma cromática. Hoje tu toca, olhei no palco, me chamou muito a atenção, toca baixo e muito bem. Tá? O baixo é um hobby. Não, mas toca muito bem. Eu não toco porque eu sou preguiçoso. Eu acho umas cordas muito pesadas. Eu já, com 67 anos não posso estar fazendo tanto. É que tu sabe como eu tive que ir pro Chile e tenho que gravar minhas músicas. Eu comecei a tocar violão, baixo e toda a percussão, né? E acabei aprendendo. O piano, o teclado, tá? Que tu usa muito o teclado como piano também. Sim. Mais uma coisa, percussão. Charango. Só conheço um que nunca tinha tocado charango na vida e saiu tocando. O Leonardo Antunes. O Leonardo. E sim. E ainda eu peguei emprestado esse charango do Vinícius Santos e devolvi com uma corda a menos. Sim, eu lembro. Esse charango do Vinícius que me influenciou a comprar os meus, né? Então quando eu tava cruzando a Cordilheira, eu parei numa loja chamada Mesco, em Santiago, e acabei comprando um charango, um ronroco, e tô com 4 venezuelanos lá em casa. Como eu toco, eu não sei, mas eu tô tocando. Mas faz assim, ó. Olha o Braulio Lopes, que era dos Olimareños. Olha o Braulio tocando 4. A própria Mercedes Sosa tocou muito tempo 4. A Mercedes e eu achei muito interessante porque quando eu fui no Museu da Violeta Parra, na cidade de São Carlos, no interior do Chile, eu descobri que ela foi mais uma coisa sobre mulheres que querem fazer a diferença no mundo, né? Violeta Parra fundou a primeira faculdade de música folclórica chilena. E ela reuniu na década de 50 e 60 todos os ritmos chilenos, numa época onde para se transitar de carro pelo Chile era praticamente inviável, e ela conseguiu concentrar tudo isso
em estudos. Então, mulheres que querem fazer a revolução e a diferença, basta ter muita força de vontade que você consegue. Exatamente. Tu vê, mais uma vez, voltamos. Já acontecia, mas não tinha a mídia que tem hoje. Exatamente. Tá? Então, isso aí, hoje, lamentavelmente, que nem dizia o Zagalo, vão ter que engolir as mulheres, porque elas estão aí para mostrar todo aquilo fazendo que toda a diferença. Parabéns, gurias, parabéns. E nós vamos chegando a mais. Eu ficaria a noite toda, sinceramente te digo. Igualmente. Ficaria mesmo de tão agradável que está. Mas temos que chegar a um final de Entre Mates para ter argumentos de a gente poder voltar novamente. Por isso que vai um abraço para ti, para tua família, para todos os teus amigos, um saludo do tamanho de toda a América Latina. Até!